o sol, o dia ainda nem começou. Somos só nós dois, o rei do universo e eu. Venho aqui pedir, abrir todo o meu coração e sem reservas procurar tocar a tua mão. Metade deste mundo ainda não acordou. A lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, escutas quando eu pedir perdão. Eu nem sei dizer ao certo que me trouxe aqui, mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor. Quantas vezes quis me aproximar de ti, Senhor, e fiz promessas que eu jamais eu consegui cumprir. As vozes deste mundo me chamaram a atenção, as luzes do pecado me ofuscaram a visão. Mais uma vez eu venho te pedir, Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, escutas quando eu pedir perdão. Madrugada, madrugada, me traz pra junto do meu Deus. Madrugada, madrugada, me devolve a paz do céu, pois eu sei que só um instante junto aos pés do Pai amante é capaz de transformar o meu viver. Ao invés de andar errante, inseguro e vacilante, vou centrar a minha vida em Jesus. Vou trazer do rosto o brilho de quem encontrou seu Deus. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos, aos nossos visitantes. Nós
Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e podermos compartilhar a palavra de Deus com todos. Eu daqui de cima eu fico olhando as pessoas que estão aqui sentadas, né? E eu fico querendo reconhecer. Algumas pessoas eu não conheço, mas eu estava olhando, eu reconheci ali o Jefferson e a Pamela. Feliz em vê-los aqui. O Jefferson raspava a cabeça, agora ele está cabeludo, né? Só um pouquinho. Estou feliz em vê-los aqui. Estou feliz também em rever outras pessoas mais que a gente não via há algum tempo. Tem um irmão que fica lá atrás, irmão Domingues, né? Estou contente em vê-lo sempre aqui conosco. Que Deus o abençoe. Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, que sempre que puderem estejam conosco. O pai do Márcio Chantre está conosco também nesta manhã, e estou feliz em vê-lo aqui. Que Deus o abençoe, meu irmão. Hoje eu vou falar aos irmãos uma mensagem que eu fiquei apreensivo. Será que eu já falei para a igreja? Mas uma mensagem que eu queria falar para a igreja. Eu tenho quase certeza que eu não falei. Aqui eu acho que tem umas 5 pessoas que já ouviram, né? O pessoal que foi para o acampamento lá em casa no carnaval, essas pessoas me ouviram falar. Ou alguém que esteve na igreja do Meyer, que às vezes a gente é convidado para pregar no Meyer. Eu tenho a impressão que eu preparei essa pregação na ocasião que eu ia pregar no Meyer. Eu me lembro que ainda no carro a Márcia foi lendo algumas passagens e foi anotando para que nós pudéssemos pregar lá. Eu vou falar sobre as falsas esperanças. Acho que é importante que a gente fale esse assunto, porque eu acho que é o assunto que está sempre no meu coração. Eu li um capítulo desse livro aqui, Armagedon, o verdadeiro cenário da guerra final. Foi escrito pelo falecido pastor Hans LaRondelle. Quando eu ainda estava me definindo ainda, eu fui para o colégio adventista para fazer teologia, e naquela ocasião foi quando esse pastor veio ao Brasil e foi distribuído lá, foram preparadas as palestras dele. Ele falou sobre uma luz maior sobre o Armagedon, e eu fiquei empolgado com aquelas exposições do pastor LaRondelle, e eu guardei bastante as palavras dele, e que foram transcritas e foram distribuídas como uma forma de uma apostila. E essa apostila ficou muito tempo sendo vendida. E depois eu encontrei esse livro na casa publicadora brasileira. Eu comprei procurando um outro assunto, até a propósito do Jefferson, não é isso? Que nós estávamos estudando juntos, e comecei a ler sobre procurando aquele assunto. Mas teve um capítulo em especial que me chamou a atenção e mexeu com o meu coração. Ele fala sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre essa questão do verdadeiro e do falso profeta. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 23, versos 16 e 17. Jeremias, capítulo 23, versos 16 e 17. Esse profeta Jeremias é um profeta que vive. Jeremias 23, versos 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam:
O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Esse é um profeta que fala palavras muito duras para o povo. Jeremias viveu um tempo muito difícil. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim, os mesmos versos: o Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém, não escutem o que os profetas dizem, pois dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Falsas esperanças. Profecias falsas. Falsas esperanças. Essa é a palavra que me chamou a atenção nessa linguagem, nessa tradução. Eles mesmos inventaram coisas que eles mesmos inventam e lei. Eu tenho muitas esperanças. Eu estou na igreja adventista desde o final da década de 60. Eu fui batizado em 1969. Meu pai foi batizado um ano antes. Meu pai faleceu agora, dia 20 de março. Eu peguei a Bíblia dele, pensei em colocá-la junto com ele no túmulo. Mas quando eu folheei a Bíblia dele, enquanto ele podia ler, e ele lia a Bíblia e ele botava os comentários dele na Bíblia, eu disse: Senhor, eu não vou enterrar essa Bíblia. Eu vou fazer um ano bíblico vendo os comentários do meu pai, as esperanças dele, que cada verso da Bíblia colocava, ele escrevia ali do lado, ele não se continha em ler a Bíblia e tomar a decisão. Ele anotava ali onde estava a promessa de Deus. Eu fui criado crendo nessas promessas, crendo na volta de Jesus. Tenho pregado a volta de Jesus. Creio na nova terra, que Deus vai desfazer todas essas coisas ruins que nós temos convivido com elas. Creio que nós teremos a vida eterna. Tenho essa esperança no meu coração, tenho lido na palavra de Deus. Creio na ressurreição. Creio que nós teremos a transformação de nossos corpos, aqueles que não vão passar pela morte e que estiverem esperando a vinda do Senhor Jesus. Eu creio na justiça eterna. Creio que Deus vai estabelecer um reino que não será jamais destruído. E eu creio que eu estarei neste reino, viverei eternamente, juntamente com todos aqueles que participam dessa esperança. Aqui o profeta Jeremias fala de profetas que trouxeram esperanças, mas que foram falsas esperanças para o coração do povo. E ele se dirige explicitamente a Jerusalém, ao povo de Jerusalém. Essas promessas, lendo o profeta Jeremias, lendo as Escrituras, eu temo que todas as esperanças, todas as convicções que nós temos passado e temos vivido, podem se tornar falsas esperanças para cada um de nós, se nós ficarmos enganados, usando mal as Sagradas Escrituras. Como uma verdade das Escrituras pode se tornar uma mentira? Para quem são as promessas de Deus? Essa é a questão. A quem se dirigiu Deus quando falou da nova terra? A quem Deus falou que iria transformar?
a quem Deus disse que iria ressuscitar com corpo incorruptível, a quem se dirige a promessa de justiça eterna. Essa promessa é para mim. Eu me enquadro entre aqueles que Deus deseja que estejam no reino eterno. Hoje eu estudava, depois de muitos anos eu voltei aqui para a nave da igreja. Eu fiquei muito tempo na classe bíblica. Eu não participava da escola sabatina, sempre estávamos numa classe separada. Hoje eu voltei aqui para cima, que a direção da igreja colocou aqui a classe pós-batismal, e me pediu para vir para a classe pós-batismal. Esse primeiro banco, vão ser de 3 em 3 meses, nós vamos renovar o grupo. As pessoas se batizarão lá embaixo, virão aqui para cima, terão 3 meses de classe pós-batismal e depois se dirigirão para as classes normais da igreja. Hoje nós começamos com 3 pessoas que se batizaram, recém-batizados. E hoje à noite nós vamos ter mais um batismo com a graça de Deus. E nós temos outras pessoas que estão vindo e que vão se sentar nessa classe e estarão se preparando. Mas o assunto de hoje foi sobre a comunhão com Deus. Comunhão com Deus, identificação com Deus, concordar com Deus, estudar a sua palavra e viver em conformidade com a palavra. Como ser objeto do cumprimento das promessas de Deus, as promessas positivas das Escrituras. Como me identificar como herdeiro do reino celestial. Nós estudamos hoje aqui algumas passagens, não conseguimos concluir o assunto. Mas como me preparar? A palavra de João, 1 João, ele fala daqueles que dizem que comungam com o Senhor, que têm comunhão com Deus, mas que vivem nas trevas. Estão mentindo. Essa passagem, ela é uma passagem que deve mexer com todos nós, com todos aqueles que têm a Bíblia nas suas mãos. Para quem são as promessas de Deus? As promessas de Deus são verdadeiras para quem? E as promessas de Deus são falsas esperanças para que tipo de pessoa? Aqueles que viviam em Jerusalém. O profeta diz que tinha profetas que falavam mentiras para eles. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que o profeta Jeremias estava falando de um profeta que tinha se levantado e que pegava as palavras do profeta Isaías e aplicava ao povo de Jerusalém. Ali estava o profeta de Deus, Jeremias, e se opondo a ele estava Ananias. Ananias pegava as promessas de Deus feitas a Isaías, da libertação do povo de Israel do cativeiro, de como Deus livraria o povo de Israel. O rei Ezequias naquela ocasião tinha estado desesperado, que não tinha como combater os exércitos que estavam se aproximando e que iriam, os assírios que iriam tomar a cidade. Ezequias, sem nenhuma condição, Isaías diz para ele que Deus iria lutar a guerra deles, mas que ele deveria levar o povo ao arrependimento, levar o povo a um jejum, à confissão dos seus pecados, a mudar o seu coração, porque aí Deus seria o Deus deles. Ananias pega essas promessas de Deus, de que aquele era o povo de Deus, e fala para Jerusalém, para os habitantes de Jerusalém, que desprezavam a Deus, que quebravam os mandamentos de Deus, que não tinham compromisso com Deus, que não queriam nada com Deus, e diz para eles: vocês são povo de Deus,
Deus vai guerrear por vocês. O reino do norte já fora destruído pelos assírios. O reino de Judá estava sob a ameaça dos assírios, dos egípcios e dos caldeus. Jeremias chama o povo ao arrependimento. Vocês podem ler lá em Jeremias 29, verso 10 e 14. Jeremias 29, versos 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus, através do profeta Jeremias, diz ao povo que a obra de restauração do povo de Israel passava primeiro por uma obra de arrependimento e de restauração do coração deles. Eles deveriam se voltar para Deus, mas já estava determinado que durante 70 anos eles iriam ficar no cativeiro. Essa era a mensagem de Deus para aquele povo. Essa era a mensagem de Deus para que eles realmente se convertessem. A palavra do profeta verdadeiro era uma palavra de arrependimento, não era uma palavra que sustentava falsas esperanças e mantinha as pessoas no pecado, em oposição a Deus, acreditando que Deus estava cuidando deles. Jeremias 7,4 nos fala como é que aquelas pessoas se comportavam. Jeremias 7,4. Como eles falavam: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Era assim que eles ficavam. Quando eles ouviam falar das ameaças, eles reafirmavam que ali era o templo do Senhor, e eles eram o povo do Senhor, independente do que estivessem fazendo. Deus tinha feito uma promessa e Deus ia cumprir a sua promessa, independente do modo como eles se comportassem. Templo do Senhor, templo do Senhor. Eu fico olhando lendo a história do povo de Israel, e eu penso na nossa condição atual. Trazemos para nós hoje, qual seria o grande risco que nós estaríamos correndo quando nós analisamos as profecias e nós vimos que surge um movimento adventista, comprovadamente surge lá em 1844, e nós nos deliciamos em provar profeticamente que a nossa igreja não surgiu pela vontade do homem, mas ela surgiu pela vontade de Deus. Eu me preocupo com isso, que as pessoas entrem para a igreja e pensem que por entrarem para a igreja as promessas de Deus são para eles. Igreja do Senhor, independente do que se faça. Qual é a igreja do Senhor? Aqueles que viviam em Jerusalém falavam templo do Senhor, mas não queriam nada com o Senhor do templo. Não queriam nada com Deus. Hoje podemos estar na igreja de Deus e não ter nada a ver com Deus. As verdadeiras promessas são para os verdadeiros crentes.
As promessas de Deus são verdadeiras para aqueles que aceitam integralmente a palavra de Deus. Os assírios estavam ali ameaçando, e Deus chama o povo para o arrependimento. Jeremias os chama para o arrependimento, mas Ananias, baseado nas palavras de Isaías, chama para a resistência e a luta. Jeremias diz para eles: arrependam-se, submetam-se, vão para o cativeiro, não morram, agora não tem mais jeito, vão, porque de lá eu vou trazer vocês de volta. Quando vocês se arrependerem, o cativeiro vai demorar 70 anos, e o falso profeta dizia: resistam, vamos lutar, vamos vencer, porque Deus vai nos libertar desses incircuncisos. A promessa de Deus, meus irmãos, a promessa de Deus, que vem junto com todas as outras promessas, e que é a base de todas as outras promessas, o motivo de todas as escrituras sagradas, o motivo da vinda do Filho de Deus a esta terra, é a promessa de Deus de restaurar no homem a imagem de Deus. Esta é a grande promessa, que se você não atentar para essa promessa, nenhuma outra promessa se cumprirá na tua vida. Se essa promessa não se cumprir, se você não aceitar a obra de Deus, a palavra de Deus, de arrependimento e de criação do novo coração, você não vai estar no céu, você não vai entrar na nova terra, você não vai participar da primeira ressurreição, você não vai ver a justiça eterna, você vai estar de fora, você vai estar na segunda ressurreição, você vai estar no lago de fogo, porque as promessas de Deus são promessas para quem aceita a restauração da imagem de Deus, a criação do novo coração. A obra do falso profeta é fazer as pessoas se sentirem seguras enquanto desprezam o Evangelho. As pessoas acreditarem que estão seguras e salvas enquanto desprezam a palavra de Deus, o único meio de salvação. Enquanto Jesus pegava a Torá e, abrindo os escritos de Moisés, falava ao povo sobre a redenção, falava para eles sobre o plano da salvação, o que os fariseus faziam? Pegavam a mesma palavra e usavam contra o povo, agindo de forma hipócrita. Não viam na palavra de Deus um meio de salvação, eles torciam para que as pessoas se mantivessem perdidas e distantes do Messias. Ezequias, o rei Ezequias, ouvindo a mensagem de Deus através do profeta Isaías, o povo realizou a obra que tinha que realizar em seus corações, e Deus livrou o reino de Judá, livrou que Senaqueribe não entrou em Jerusalém. Dali de onde ele estava, ele voltou, não guerreou contra o povo de Deus, porque deu uma doença ali, e o relato bíblico diz que o anjo do Senhor atacou, e eles tiveram que ir embora, voltaram derrotados, e ele morreu lá, quando ele chegou na sua casa. Nunca mais ele voltou a Jerusalém. Irmãos,
As promessas de Deus são verdadeiras. As promessas de Deus são verdadeiras e elas se cumprirão para todos aqueles que aceitarem a obra de restauração nas suas vidas. Aceitarem a palavra de Deus por completo, sem reservas. A nossa vida, a vida daqueles que estarão e que cumprirão, para quem se cumprirão as promessas maravilhosas das Escrituras, são daqueles que se comprometeram com as promessas e com as palavras dos profetas. Temos que nos comprometer. Não podemos viver selecionando parte da Bíblia e viver enganados. Temos que nos comprometer. Eu tinha várias passagens para ler, mas eu vou me centralizar aqui. Lucas 4, de 1 a 12. Lucas 4, de 1 a 12. E vamos terminar. Depois ainda quero ler as palavras de Pedro. Lucas 4, de 1 a 12. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas até o verso 12. Aqui a gente vê como o inimigo usou as Escrituras de forma a levar ao Senhor Jesus a errar, a pecar. É assim que o inimigo trabalha. Ele pega uma palavra das Escrituras e te leva a ficar do jeito que você está, satisfeito consigo mesmo, pensando que nada vai te abalar, acariciando os teus pecados, vivendo sem mudar a vida, sem mudar o teu coração. O Evangelho tem que mudar a nossa vida. Ele tem que partir de dentro para mudar o exterior. O inimigo fez isso com Jesus, usando as Escrituras, e ele faz isso o tempo todo. Ele usa as Escrituras, mas usa contra, para que as pessoas fiquem acomodadas. Isaías 8:20 diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão o quê? A alva. Quem não lê as Escrituras sagradas, quem não viver de acordo com as Escrituras sagradas, está se enganando a si mesmo, pensando que as promessas são para ele. Hebreus 9:27, o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre como devemos agir, como devemos fazer, como é que o crente age. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo vem para cada homem. O juízo é individual. A salvação não é coletiva. A salvação é para todos os homens. Mas a salvação não é coletiva. A salvação é individual. Aquilo que a menina falou aqui sobre a Páscoa, cada família tinha que aplicar na verga da porta da sua casa o sangue do cordeiro.
aquele que não aplicasse o sangue do Cordeiro na porta da sua casa, o anjo vingador passava e matava, não interessava. Assim é, a salvação é individual. Cada um de nós tem que aceitar a Jesus e tem que permitir que o Espírito de Deus entre no seu coração e remova tudo que não presta. Tudo que não presta tem que ser tirado. Às vezes a gente fica pensando, algumas decisões administrativas são tomadas e as pessoas seguem como se fossem uma manada. Não é assim. Todas as palavras têm que ser medidas, porque se tem uma decisão administrativa que contraria uma convicção, assim diz o Senhor, você tem que se opor a essa decisão e você não tem que seguir, porque as igrejas estão cheias de pessoas que seguem pastores. As igrejas estão aí lotadas de pessoas que ouvem mensagens que lhes agradam. O dever do cristão, o dever daquele que vai cumprir-se na sua vida as maravilhosas promessas das Escrituras, é ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. O juízo será individual. Cada um de nós terá que comparecer perante Deus e teremos que responder pelas convicções que Deus colocou nos nossos corações. Por isso Pedro, vou terminar com essa passagem, 2 Pedro 3, 11 a 14. 2 Pedro 3, 11 a 14. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quando nós ouvirmos a advertência de Pedro, porque Pedro não diz que a igreja de Deus vai ser recebida com todos os seus pecados e todos os seus defeitos. Pedro diz que a atitude dos crentes é de buscar a santificação, ativos na obra do Senhor. Vamos falar dessas promessas, vamos falar das promessas de Deus, vamos falar para as pessoas se prepararem para esse grande dia, vamos nos empenhar e vamos nos comprometer com esta causa, que as promessas das Escrituras, como está lá depois os irmãos leiam Ezequiel 11, Ezequiel 11 fala da promessa de Deus de dar um novo coração, que essa promessa seja a promessa que nós mais amemos, que o Espírito de Deus escreva no nosso coração a sua lei, a lei do amor, e que amando ao nosso semelhante, possamos falar das coisas que Deus quer fazer na vida dele, e quais são os planos de Deus para todos os homens, para que nenhum pereça, senão que todos tenham a vida eterna. Mas, meu irmão, primeiro essa promessa é para você. Aceite que Deus guie a tua vida. Aceite que Deus mude a tua vida.
Não fique satisfeito quando você estiver errado, mas procure consertar a tua vida. E a promessa de Deus de mudar o coração, ela vai se concretizar na tua vida, e você será mais do que vencedor. E todas as promessas das Escrituras serão verdadeiras para você, não serão falsas esperanças, mas será a bendita esperança. Amém, irmãos? Amém. De pé, agora, nós cantaremos o hino 253. Minha esperança. Ó Deus, que a nossa esperança, que a nossa salvação esteja toda firmada no Senhor Jesus Cristo. Que a nossa experiência vitoriosa seja pautada nas palavras dos profetas, e que desta maneira, Senhor, mediante a operação do Teu Santo Espírito, sejamos pessoas que estarão contigo nas mansões celestiais. Abençoe esta igreja, Senhor, que cada um de nós possa ocupar o seu lugar aqui, neste lugar, que cada um de nós possa realizar a obra que o Senhor deseja ser realizada agora, que o Teu Santo Espírito encontre lugar em nossos corações, e que assim possamos, além de nos prepararmos, possamos levar outras pessoas mais a se prepararem para o encontro com o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas aqui, todas as famílias aqui representadas, que o Teu Evangelho, Senhor, possa entrar em todos esses lares e possa restaurar a vida de todas essas pessoas.
te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.